Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero nesta oportunidade complementá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2, lição da classe dos jovens, que tem como título geral o cuidar de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para os nossos dias atuais, ok? E a lição de número 2, ela vai nos trazer o título A Ação de Graça pela Igreja de Coríntios. Eu acho que ele mais corrige a igreja, o capítulo 6, inclusive, ele corrige a igreja de uma forma muito, muito dura. Não é que era dura, é que eles estavam precisando daquilo mesmo, eu vou começar lendo o texto, e a lição ela está dividida em tópico. O primeiro tópico é saudações de Paulo à igreja. No segundo tópico está escrito: Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios, e no capítulo o tópico 3 é uma igreja marcada pelos dons, ok? Essa é a questão dos dons. Nós estamos falando na classe dos adultos, Estamos trabalhando a classe dos adultos, mas vamos dar uma palhinha aqui também, ok? Eu vou começar lendo o texto, 1 Coríntios, o texto proposto aqui, texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 3, verso de 1 a 3, e 1 Coríntios 6, versículo 16 ao versículo 20, está escrito assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Versículo 2, eu vos tenho dado leite a beber e não comida sólida, porque não podeis assimilar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3, está escrito: porque havendo entre vós inveja, disputa e divisão, não sois porventura carnais, e não vos comportais segundo os homens? Perguntas de Paulo. No versículo 6, no capítulo 6, deixei já separado aqui, o verso 16, ele diz assim, Paulo continua dizendo: ou não sabeis que aquele que se une à prostituta faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma carne só. Paulo usa o Gênesis, e, inclusive tem um versículo aqui de referência, capítulo 2, versículo 4. Paulo usa o Gênesis para mostrar para o povo que eles estavam transgredindo, o que Deus havia proposto. Versículo 17 diz assim, do capítulo 6: mas agora que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. O versículo 18 diz assim: por isso vos digo, fuge de toda prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete não se afeta exatamente no seu corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19 diz assim: eu não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual está em vós, e da parte de Deus, que tendes, e que pertenceis a vós, não pertenceis a vós mesmos? Versículo 20 diz assim, para fechar o texto: porque vós foste comprado por bom preço, glorificai
a Deus nos vossos corpos, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus irmãos, o texto proposto, e também aqui da nossa lição, eu não sei bem se é uma saudação, mas ele já chega pesado em cima do pessoal da igreja. Não é pesado, ele já chega porque ele já sabia o que estava acontecendo. Então ele foi para ajudar a igreja, mas ajudar de que forma? Doutrinariamente. Não é? Ele foi já dizendo: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, ou seja, vocês não entendem se eu falar espiritualmente. Então Paulo declara que ele não podia falar com ele como os espirituais, mas como os carnais, ou seja, como uma pessoa que pode ser espiritual e também carnal. Não tem como, né? Então Paulo ele vai trabalhar essa proposta. Observe que os termos específicos, carnal e natural, não exprimem aí a mesma verdade. Cada um tem uma vertente diferente, obviamente, né? Então aquele que é natural, conforme está escrito no 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, não possui o Espírito de Deus. O carnal é igual ao homem natural, mas é semelhante a uma criança em Cristo. Ou seja, a pessoa não atingiu ainda a maturidade, né, espiritual, mas é considerada alguém que está unida a Cristo. Né? O indivíduo carnal é espiritual no sentido de ter o Espírito de Deus, né? Mas não vive, não consegue viver de forma consistente, com maturidade, né? Então isso muitas vezes é que acontece com os cristãos hoje, mas era igualmente os problemas de muitos cristãos do primeiro século. Isso nós vamos ver em Hebreus capítulo 5, verso de número 14, verso de número 12 a 14, né? Paulo, no versículo 2, ele vai dizer assim: eu vos tenho dado leite a beber. Paulo criou aqui, Paulo não esperava que os coríntios se tornassem maduros assim, em Cristo no momento de uma hora para outra, né? Ao depositar sua fé em Cristo, eles também foram justificados e uniram-se a Cristo e com sua morte na cruz, conforme Romanos 6, versículo 3 a 5, né? E então o Espírito de Deus passou a viver com eles, né? E eles foram considerados justos diante de Deus por causa da justificação de Jesus Cristo. Portanto, quando Paulo institui a igreja em Coríntios, ele ensinou a novos convertidos, a justificados e justificados. Contudo, ele esperava aí que aqueles crentes crescessem na fé. É o que o texto diz no versículo 2. Que ele crescesse em sua fé, cada um na sua especificidade, claro, ou seja, e que se santificasse, que tivesse comportamento de cristão. Mas em Corinto deveria ter começado aí uma tinhagem assim, de composição que tinha como justos em Cristo, né? No versículo 3 ele vai dizer: porque sois carnais. Naturalmente falta ao cristão imaturo muitas características cristãs, mas ninguém deve escapar dessa condição que perdure aí. Ninguém vai esperar que esperar que essa condição de maturidade perdure por muito tempo, porque sempre na comunidade que você está inserido, na igreja, tem sempre um aprendizado, tem estudos. Falando aqui da Assembleia de Deus, de onde eu sou oriundo, né? E congrego já desde que eu me converti, nunca desviei de igreja, mudei de igreja, né? Então, na Assembleia de Deus tem sim ensinamento. Na Assembleia de Deus tem escola bíblica dominical, que é uma coisa que damos muita prioridade. Eu sou um amante de escola dominical, sou um amante do livro, me preparei o tempo todo e ainda venho me preparando para estar ensinando, estar aprendendo o tempo todo, para poder ter conteúdo para ensinar nas EBDs da vida. Fui também professor de uma matéria chamada EBD na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, onde lecionei por 10 anos e 6 meses. Enfim, então sou amante eu sou adepto da educação cristã, eu sou adepto da cultura cristã, estou adepto do contexto geral filosófico, da filosofia cristã. Então, na Assembleia de Deus, na igreja onde
estou onde congrego, tanto a mim como meus filhos. Inclusive quero parabenizar aqui minha filha, que hoje, dia 7, ela completa 26 anos de idade, Geizinha. Quero aqui deixar um abraço e felicitá-la, desejando a ela muitas bênçãos de Deus. Deus tem abençoado de uma forma muito grande, né? Tem dado a ela grandes privilégios. É uma moça dedicada aos estudos, ao seu trabalho, tem um bom trabalho, um bom emprego, né? E ganha relativamente bem, acredito. Enfim, ela consegue se manter. Deus tem abençoado a minha filha, que Deus continue abençoando. Eu me lembro que quando minha filha nasceu, eu a entreguei nas mãos do Senhor, eu cuidando como pai e Deus cuidando dentro do contexto espiritual. E os meus filhos nunca se desviaram da fé e são assembleanos nato, não é? Tenho 2 filhos, o menino está com 27 anos e a menina tem 26. Eu louvo a Deus pela vida dela e, enfim, e agradeço a Deus por estarmos sempre juntos, não é? E assim sucessivamente. Deus a abençoe grandemente. Voltando aqui à aula. Então, falando de maturidade, Paulo no capítulo 3, ele vai explorar bem essa demanda, né? Ele vai falar da imaturidade, que é uma consciência, a consciência de... Olha, a maturidade é a consequência de não ter, a imaturidade é a consequência de não ter o apetite espiritual. Quantos crentes são assim? Eles são nominais, eles não estão nem aí com a doutrina da igreja, com a fé cristã, com os dogmas, os sacramentos propostos e pregados pela igreja, que seria o batismo e ceia, enfim. Mas são meninos na fé, eles, inclusive tem pessoas que se dizem obreiro, né? Se expõem demais, e hoje nos dias de redes sociais, das redes sociais, tem gente que vira meme, ele se faz meme, entendeu? Então, jovem, tenha cuidado com isso, não é? Quando for a redes sociais, vá com sabedoria, com inteligência, equilíbrio. Quando você postar um story, tanto no Face como no Instagram e outras redes sociais que você faz parte, tenha equilíbrio, porque você fazendo isso, você é visto por aquilo, não é? E assim sucessivamente. Então, tenha cuidado. Então, em primeiro lugar, Paulo, ele vai... no capítulo 3, ele vai falar sobre a imaturidade, dizendo que a imaturidade é uma consequência é uma consequência de não ter, da falta de apetite espiritual. Ele diz ainda que a imaturidade é um relacionamento mal, é a consequência de um relacionamento mal orientado, um relacionamento com Deus. Tem gente que não quer aprender, não senta para ouvir o seu pastor, para ouvir o seu orientador. Ele cresce, ele nem começou a andar na fé, já quer voar, não é? Calma, não é assim não. Na obra de Deus, nas coisas de Deus, tudo tem um caminho a ser percorrido. Todo mundo que chega na frente sem o certo preparo, sem as marcas do tempo, acaba tendo dificuldade porque não se preparou. Ele é chamado de neófito, né? Então Paulo fala dessa, a primeira razão que ele trabalha essa razão da imaturidade, ele fala que trata de uma dieta espiritual. Então Paulo fala que estava dando leite para eles porque não podia dar alimento sólido. O texto é muito objetivo, muito claro. Então nós vamos pensar aí a diferença entre leite e a carne. Algumas pessoas na igreja podem receber determinado tipo de ensino, né? Por exemplo, tem coisa que se sabe, que a gente prega, que a gente aprende em faculdades teológicas. Eu não falo faculdade, eu não falo faculdades pequenas, falo faculdades, escolas acadêmicas mesmo, que não é todo mundo que tem estrutura. Aí hoje eu entendo porque o pastor Alderir Nelson Rocha falava que não é para qualquer... Falava não, ele fala até hoje, né? Não é para qualquer cabeça. E tem gente que é mesmo, né? Se pegar uma vitamina forte aí, é complicado. Só que o ensino da palavra de Deus, ele é pautado dentro da palavra de Deus. Então não tem como embebedar ninguém, deixar ninguém empapuçado para passar mal, de jeito nenhum. Então, jovens, tenhamos cuidado. Paulo ainda vai falar, no segundo lugar, que a imaturidade é a consequência de um relacionamento mal educado. Ou seja, a imaturidade é conhecida como quando os crentes deixam de viver uma união
uma união para formar partidos dentro da igreja. Então a Bíblia manda que sejamos unidos e cada um tem o seu partido, cada um tem o seu grupinho, cria-se anomalias do nada e vem as fofocas, vem essas anomalias que só trazem prejuízo para o corpo de Cristo, não é? E aí você vê do nada o camarada fica com a cara fechada para você, ou para os outros, para alguém do grupo, e começa aquele desabor, aquela desunião, que um torce para que dê errado com o outro, enfim. Irmãos, tenhamos maturidade, aprendamos, jovens, a ter maturidade. Saiba que tudo que Deus tem na igreja, que Deus preparou na igreja, é para os salvos em Cristo. Se você é salvo, calma, fique tranquilo, vai pegando corpo, vai pegando experiência, vai pegando maturidade e você chega lá, certo? Paulo vai trabalhar muito essa questão da carnalidade e ele vai usar aqui o vocábulo como sarkinoi. Sarkinoi quer dizer feito de carne. São palavras gregas, né? Ele também usa a palavra no versículo 3, ele vai falar sobre sarkikoi. Sarkikoi é dominado pela carne, né? Então, o comentarista Léo Morris, ele vai usar um sufixo, o ismo, que significa feito de. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, Paulo vai falar sobre tábuas feitas de pedra, ou seja, litínios, né? Que essa palavra quer dizer litínios, ou seja, não contrasta aí com os feitos de carne, então, que é sarkinos. Então, uma vez que o sufixo ikos significa caracterizado por, então, podemos observar que Paulo vai chamar os crentes de Coríntios de carnais, pois ele estava aí criando partidos dentro da igreja. Sabe aquele negócio que tem uma pessoa influente e ele sabe que ele é influente, usa aquela influência para tentar tirar a pessoa do foco, do objetivo, do propósito que a pessoa tem com Deus. Tenhamos cuidado com esse partidarismo. Outro, sim, é muito fácil, hoje nos dias atuais, se criar partidos dentro de grupos. As nossas igrejas Assembleia de Deus tem grupo de irmãs, grupo de jovens, grupos de adolescentes, de crianças. As crianças são poucos, mas os demais grupos temos que ter muito cuidado. A liderança tem que trabalhar aliada ao pastor, não dê bola nas costas do seu pastor, não vai dar certo isso, porque o pastor tem autonomia ministerial e autonomia de Deus para dizer que o seu trabalho não vai à frente, para dizer não deixar você fazer um trabalho. Então, tudo que você fizer, faça aliado ao seu pastor, ok? Porque se o pastor disser, bom, meu filho, faça, toca o barco e vai dar certo. Se o pastor dizer, isso não vai dar certo agora, segura aí, então não fique nervoso, não se estresse, porque tem gente que pensa que a obra de Deus é fast food, é comida rápida. Calma, irmão, tem um caminho a ser percorrido, precisa-se de maturidade. Então, no capítulo 3, Paulo vai enfatizar muito essa questão de maturidade. Então, nós precisamos estar atentos, porque o alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que Deus espera da igreja são membros da igreja tem a maturidade. Nós temos de seguir aí a homens, a mulheres que têm a maturidade, né? Nós temos de seguir o Senhor Jesus, que nos cobra sempre isso, maturidade, experiência, e essas experiências adquire com Deus, adquire conversando com o homem de Deus, aprendendo com o homem de Deus. O proverbista dizia, dá instrução ao sábio e ser mais sábio. E ninguém sabe tudo, ninguém é expert da lei, ninguém é expert bíblico, ninguém é especialista bíblico, porque Deus é quem sabe a necessidade da igreja. Ponto. Se Deus é quem sabe a necessidade da igreja, então não tem especialista em igreja, né? Eu já ouvi muitas palestras, já sentei em várias bancas, enfim, e já ouvi coisas boas e coisas totalmente irrelevantes, não somam em nada, enfim, não é? Mas tudo, e a Bíblia é muito clara que diz que tudo que foi escrito na sua palavra, tudo foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, né? Então tenha cuidado com esse tipo de demanda. No capítulo 6, Paulo vai trabalhar, versículo 16 a seguir,
ele vai trabalhar muito forte a partir do versículo 1, que são 20, no capítulo 6 são 20 versículos. Paulo ele vai trabalhar, vai cuidar, ele escreve esse livro para exortar os irmãos com respeito às disputas que estava tendo ali e as impurezas sexuais que rodeava aquela igreja. Então ela estava sendo influenciada pelo meio que vivia, né? Eu fiz um rascunho aqui e coloquei aqui, em vez de influenciar, a igreja estava influenciada. Jovens, nós fomos chamados para influenciar e não para ser influenciado. Nesse mundo que nós vivemos, não é? Muitas informações rápidas, nós vivemos um mundo totalmente diferente dos nossos pais na fé, dos nossos avós, enfim. Então, mas a igreja continua sendo igreja. O Deus da igreja continua sendo, o Deus do Antigo Testamento continua sendo o Deus da igreja. Hoje nós vamos lidar com vários tipos de teologias, correntes teológicas novas, pensamentos totalmente obscuros, igreja emergente, relativismo, não é? Dentro dos fatores filosóficos, querendo trazer aí anomalias para dentro da igreja. Na verdade, não é focado na igreja, mas se você pega atrás, lá daqui a pouco você já não está acreditando mais em nada. E se tem alguma coisa que é verdade, é o Evangelho de Cristo. Então, eles estavam aprendendo muitos maus costumes daquele povo de Corinto. E nós já falamos na aula passada, trazendo um aspecto histórico-cultural, um escopo disso, na aula passada, na primeira aula, sobre a cidade de Corinto, como ela tinha tanta influência pela sua grandeza, pujança, por causa dos portos que ali tinha, não é? E o povo também foi influenciado pelas aquelas culturas que vinha de fora. E assim sucessivamente, essa troca de cultura existe. Por exemplo, a cultura em São Paulo, onde eu moro, a cultura na minha terra, na minha região, lá na minha terra, na Bahia, já é diferente. Tem bastante culturas diferentes, né? Então, essa miscigenação cultural. E a igreja está vivendo esse choque de cultura. Precisamos aprender a lidar tanto com o nosso trabalho, com a faculdade, com as pessoas que nos rodeiam, com os segmentos da sociedade, né, com as natas que existem, as facetas que existem dentro da sociedade. E a igreja está caminhando, a igreja está viva. Jesus salvou a igreja, Jesus chamou a igreja. Então Paulo ele vai citar 3 exortações que estão ligadas aí à contenda. E ele fala de 6 exortações no capítulo 6. Né? Ele faz as 2 colocações e ele vai citar cerca de 6 vezes a palavra não sabes. No capítulo 6, verso 2, ele vai dizer não sabes. No verso 3 ele também cita, no verso 9 ele cita, no verso 15 Paulo cita, no verso 16 ele cita não sabes, e no verso 19 também ele cita. Então Paulo ele fala de seis vezes a mesma coisa para corrigir um problema das disputas e brigas dentro da igreja. Hoje não é diferente, hoje tem esse tipo de disputa, não é? Não vamos aqui tapar o céu com a peneira, mas precisamos ter cuidado com isso, não é? Precisamos ter cuidado com isso. Tem uma síndrome da grama verde, não sei se alguém já ouviu falar isso, mas uma hora dessa eu vou trazer até no canal Rascunho Teológico, no outro canal, eu vou trazer alguma coisa sobre essa questão. Parece que as coisas dos outros, a teologia dos outros, a igreja dos outros, é melhor do que a nossa. Meu irmão, se você tem conteúdo para agregar na igreja que você congrega, pronto, a hora é essa. A igreja sempre está precisando, não tenha dúvida a respeito. Não é? Mas o pastor não deixa. Deixa, é só você fazer o seu trabalho, ficar tranquilo, esperar o momento certo, porque não vamos ser oportunistas, vamos esperar o momento aparecer, chegar. O momento apareceu, precisou de você, você está pronto. Não é? E assim sucessivamente. Vamos aí às 3 exortações. A primeira exortação, Paulo fala da realidade das demandas interpessoais. Então Paulo vai falar: aventura-se alguém de vós, tendo questão com outro, submeter-se ao juízo perante os injustos e não perante os santos. Isso acontece direto. Irmãos colocando outro na justiça. Pastores colocando outros pastores, membros colocando outros membros. Eles não perderam a capacidade de dialogar como cristão, com maturidade, com responsabilidade, com respeito.
não é? E acaba colocando o outro na justiça. Um dia desse tinha um vídeo circulando de um pastor, não quero citar aqui o nome, e foi verdade o vídeo, não foi fake news, e ele falando de anomalias jurídicas. Quando ele chegou no tribunal, o juiz do caso satirizou. Nossa, quem foi constituído, se vocês dizem que, foi a frase, foi essa, se vocês dizem que foi constituído por Deus, Deus é Deus de paz, e vocês estão no tribunal querendo condenar um ao outro, ou tomar o cargo do outro, função do outro, isso acontece, é um descalabro muito grande, é triste, né? Então são essas coisas que Paulo vai tratar para ter cuidado. Outro sim, ele vai falar das consequências da contenda na igreja. Então os crentes estavam dando pouco testemunho aos perdidos. Então quem estava ali precisando de testemunho não tinha, conforme o capítulo 6, verso 1 e verso 6, não tinha, não é? Paulo trabalha muito essa questão aqui, ó. Ele vai dizer, senão que um irmão vai a juízo contra outro irmão. Isso diante dos incrédulos, quer dizer, eles não estavam dando testemunho. Então a pergunta de Paulo é, aventura-se algum de vós tendo questão no outro submeter ao outro irmão? Capítulo 6, verso 1. Não é? Aqui Paulo vai trabalhar essa proposta dizendo assim, ó, como algum de vós ousa, quando tem uma queixa contra o outro, entra em juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Em Mateus capítulo 18, verso 17, também vai corroborar com esse texto do capítulo 6. Então é juízo arbitral dentro da igreja, né? O cristão e os litígios, o juízo cristão, a responsabilidade do juízo congregacional, é tudo isso que está envolto dessa temática, ok? Então precisamos ter maturidade suficiente e aprender que os santos precisam tratar com as coisas dos santos, ok? O justo com os justos, né? E Paulo ainda vai dizer que os crentes levam os seus problemas internos e os seus relacionamentos machucados para resolver fora da igreja. Isso Paulo contesta, pois eles estavam fracassados de viver com a sua posição, né? Paulo vai dizer que a igreja leva as suas contendas para os tribunais do mundo e agindo assim, ela acaba tendo vários erros. Analisemos aí alguns aspectos. Amanhã, ou nesse dia 7, por volta de 14 horas, o nome da igreja está sendo colocado no banco dos réus, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, por uma decisão dos governadores, que também foi expedida, autonomia pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas o artigo 5º da Constituição, inciso 6º, o inciso 6º, diz que é inviolável a liberdade de culto. Está escrito na Constituição. E agora com a pandemia, precisou fechar a igreja e tal, e enfim, está aquele negócio todo. Amanhã a igreja parou a pandemia, parou tudo, o problema é a igreja. Abre ou não abre? Tem culto ou não tem culto? Que coisa, né? Que coisa. Então, na minha visão, a igreja se politizou sem saber o que é política partidária. Igreja, tudo na terra tem uma política, isso é fato. Mas a igreja não pode ser política partidária. E agora não sabe ser, vai lá para o Supremo, na mão de algozes, só misericórdia do Pai. Por quê? Porque a maior parte da igreja dos irmãos no Brasil, apoia o presidente Jair Bolsonaro. As bandeiras que a igreja prega, ele apoia. E tem também aquelas pessoas de arminhas, né, que faz aquele sinal de arma. Isso não totalmente desnecessário, não é coisa para a igreja, não é coisa para crente. Eu apoio, votei, entendeu? Mas não tem isso é anomalia. Crente se porta diferente. Você pode dizer, não tem nada a ver, mas tenha cuidado. Estou falando também para jovens que apoiam o governo, jovens que é inteligente, jovens que é politizado, conhecem política. Eu estou falando para jovens que pode até ter nesse Brasil afora, falar para jovens que seja político, não tem problema nenhum. Eu gosto da política, né? Estudo isso, a gente estuda direito, e no direito trabalha bem essa questão.
ok? Aliás, o direito é um curso que precisa sempre. Eu posso aprender uma coisa hoje e amanhã ser votado alguma coisa no Congresso Nacional. O Brasil é governado do sistema bicameral, Câmara e Senado, e mudar alguma coisa, ou o presidente vetar ou sancionar, e os deputados de forma deixar segurar e deixar ser aprovado de forma tácita, e ter que mudar, eu ter que ler de outra forma a lei, ou a DIN, o que for aprovado, né? Mas tem a Constituição Federal, que é a Carta Magna do nosso país, ok? Paulo, ele vai tratar, voltando aqui para a lição, no capítulo 6, verso de número 16, mas a partir do versículo 12, ele vai dizer assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar de coisa alguma. Os alimentos não são para os estômagos, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como o outro, mas o corpo não é para fornicar. O corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Então, Paulo está tratando aqui de relacionamento intrapessoais, e ele fala de processos ilegais de relaxamento sexuais e das contendas interpessoais com as paixões que havia ali. Existe um comentarista chamado Mark Buck. Ele escreveu um livro chamado Avivamento Satânico. Dentro desse material, ele escreveu assim: estamos vivendo uma civilização de uma velha e decadente moralidade no mundo antigo. Então, ele vai trabalhar isso, e ele faz uma citação dos Beatles, dos anos 60, aqueles moços de Liverpool, como é conhecido. E ele fala que eles que popularizaram esse tipo de evolução, dessa revolução, de trazer influência para esses conceitos humanos de juventude, etc. e tal. E assim sucessivamente. Então Paulo adverte aqui a igreja, aos jovens, a ter cuidado com isso. Nessa questão, nós vejamos que ele trabalha duas premissas. Ele sustenta, ele vai falar das duas premissas que sustentam a permissividade lá dos Coríntios, capítulo 12 e 13, não é? Que eu fiz a leitura aqui. Na primeira premissa, a premissa deles era: todas as coisas me são lícitas. Então ela achava que tinha que fazer tudo. Paulo quebra isso, dizendo que eles defendiam essa liberdade irrestrita, incondicional. Vamos dizer que o hedonismo, né? Eles trabalhavam, não tinha lei. Mas Paulo, naquela igreja, não tinha limite. Eles chegaram a se aplaudir o pecado de incesto. Eles se jactaram, né? Então, dessa posição, dessas premissas. Então, a segunda premissa deles era que o alimento era para o estômago, assim como o sexo era para o corpo. Paulo disse que é diferente. O alimento é para o estômago, sim, assim como Deus é para a igreja, né? O Senhor é para o corpo, é o Senhor que é. Nós somos templo do Espírito Santo. Depois Paulo vai falar sobre as premissas verdadeiras que afastam aí, que desafiam a santidade sexual, né? Então eles falam de duas grandes verdades. A primeira delas, ele é o compromisso da Trindade com a Trindade do nosso corpo, né? Isso não é uma coisa que Paulo vai deixar-nos de boca aberta, porque ele faz a aplicação correta dos textos, ou seja, escreve aqui. Então ele diz que o próprio Deus está comprometido com o nosso corpo, né? Porque Deus criou o nosso corpo, também ele ressuscitará o nosso corpo. Então, dentro da filosofia grega, platônica, não se dava nenhum valor a isso, né? Nenhum valor se dava a essa questão. O corpo era apenas uma prisão da alma, certo? Paulo veio quebrando essas ideias, né? O comentarista aqui, o Preben, o Wang, ele vai trabalhar essa proposta também na intenção, dizendo que Paulo, essa filosofia, Paulo quebrou bem isso, né? Trazendo para a igreja essa questão. Então ele vai trabalhar também o imperativo, o terceiro ponto aí, ele vai trabalhar os dois imperativos de Deus em relação ao nosso corpo. Então ele vai falar, por exemplo, fuge da impureza, um negativo e outro positivo. O negativo é fuge da impureza, né? E o positivo, ele continua dizendo assim, ele vai dizer para fugir da impureza: fazei vossos hábitos fugir, né?
Então Paulo vai trabalhar os conselhos dentro de que nós tínhamos que deixar sair desse interesse de corpo, né? Porque isso não ia trazer a eles nenhum benefício espiritual, nenhum benefício, pelo contrário, ia trazer a eles dificuldades espirituais. Então o conselho de Paulo não é que ele não queria ser forte e reconhecer a sua fragilidade. Não, ele dizia para não brincar com a situação. Por isso ele dizia, fuja, né? Então, Paulo ele vê aqui o verbo ele usa o verbo fugir que está no presente. Então ele vai trabalhar essa proposta e vamos lembrar de José do Egito, ou do José no Egito, como diz o texto propriamente dito, né? Então precisamos ter cuidado com esse tipo de situação. A nossa lição, ela vai nos apontar aí, quando Paulo saúda a igreja, ele vai dar a sua saudação, ele pega pesado, ele não reconhece aí que o povo precisava de ser confrontado, tá certo? No terceiro tópico da nossa lição, ele está dizendo assim, uma igreja marcada pelos dons. Os dons, em meio às saudações de Paulo aos Coríntios, Paulo lembra que nenhum dos dons que falava à igreja, mas diante dos apóstolos ensinava a respeito dos dons espirituais, conforme estamos tendo aula no capítulo 12 de Coríntios. Então ele mostra as promessas de Deus por meio da pregação do Evangelho, que está sendo cumprida ali. A igreja de Coríntios estava cheia dos dons, que era presente de Deus, e uma das reações dos leitores da carta de Corinto era como que Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal. Enfim, então os espirituais não definem a nossa espiritualidade, né? Tem-se uma mania, quem tem dom destaca mais. Isso não é verdade, isso é fake, isso não é verdade. Temos que ter cuidado com isso. Não. Os dons são capacidade para o serviço e não para o indivíduo, ok? Sempre para o serviço em favor da comunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos vossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você gostou, deixe o seu like. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações e dá uma moral para a gente também no nosso canal. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Pastor Edivaldo Pereira, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.